Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, professor. Olá, boa... Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Estão me ouvindo, pessoal? Ok, então. Bem, pessoal, então vamos lá. A gente vai iniciar a nossa aula, na verdade, dar continuidade, né? Lembrando que hoje nós só temos 50 minutos. Nós vamos aproveitar esses minutos, essa aula aqui, para dar continuidade ao que nós começamos a conversar na aula passada. Então, na aula passada, nós começamos a conversar sobre o que é patologia, um pouco da história da patologia, como surgiu a patologia, e nós vimos que a patologia ela foi sendo construída, né, no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, onde supostamente determinadas doenças eram determinadas pelas modificações dos órgãos, como nós vimos. No decorrer do tempo, desses séculos que nós conversamos, foi desenvolvidas novas técnicas, novas metodologias que foram aprimoradas no decorrer do tempo e hoje nós utilizamos para determinar uma determinada patologia, fazer o diagnóstico de uma determinada patologia. Então, foi isso que nós vimos na aula passada, conversamos um pouco da história da patologia e nós terminamos aqui falando que a patologia ela está aqui dentro de amparada em 4 tópicos especiais, que é a etiologia, né, ou seja, a causa dessa patologia, a patogênese, que é o mecanismo de como essa patologia acontece, e através dos sinais e sintomas, das metodologias que nós conseguimos determinar aqui a patogênese, o estudo do mecanismo de como essa patologia acontece. Nós vimos também que para determinar uma patologia, nós nos apoiamos também aqui na questão da anatomia, que são as alterações teciduais, e na fisiopatologia, que é já a alteração do órgão, né, quando se torna visível, visto que nós conversamos na última aula que a gente começa as alterações, né, até aparecer os primeiros sintomas, ou seja, a alteração dos órgãos, a gente começa de um nível molecular, de um nível celular. Então, uma etiologia, uma causa inicial, que talvez não seja visível naquele momento, e isso vai promover, através de um mecanismo, a patogênese, que vai promover as alterações teciduais, que nós podemos determinar anatomicamente, e até causar a alteração desse órgão, que é a fisiopatologia, que é a alteração do órgão. Esses pontos, etiologia, patogênese, anatomia e fisiopatologia, que determinam, que amparam dizer, olha, é essa aqui a determinada patologia que está cometendo esse indivíduo, nós podemos determinar, por exemplo, etiologia e patogênese através de sinais e sintomas, como nós conversamos na última aula. Então, etiologicamente, através da verificação dessa sintomatologia, eu posso determinar uma causa, né? A etiologia.
né? O que está causando isso, como nós conversamos. Então, por exemplo, sinais e sintomas, como nós vimos na última aula, de uma alergia, por exemplo, é possível determinar. Então, quando eu vejo sinais e sintomas, eu consigo determinar o que está causando aquilo, né? Pela conversa, pela anamnese que eu fiz com o paciente. Então, esses sinais e sintomas, eles conseguem me determinar a etiologia. Conhecedor da etiologia, da causa, a gente já tem muito bem definidos de diversas, de inúmeras patologias, a patogênese, né? O mecanismo, como é que ela funciona. Então, no exemplo que eu dei na aula passada, que é a alergia, nós sabemos muito bem como funciona a patogênese, porque isso nós vimos lá na imunologia, né? Então, tem um mecanismo que está causando aquilo e através dos sinais e sintomas eu também consigo determinar. E pelo conhecimento teórico sobre a patologia. Anatomicamente, a alteração desse órgão eu posso determinar morfologicamente. Então, quando eu digo anatomia, eu posso ver a anatomia de um tecido, a anatomia de um órgão e a modificação, né, ou essas alterações que eu posso visualizar utilizando as técnicas que nós conversamos, né? Então, a anatomia, os exames que eu posso fazer. Então, eu posso determinar isso morfologicamente ou molecularmente. E a fisiopatologia é a alteração funcional deste órgão, como nós vimos. Então, eu posso verificar através também dos métodos que nós vimos. Então, exames, né? Exames de imagem, exames laboratoriais, eu consigo determinar se esse órgão está com a sua funcionalidade prejudicada, seja ela parcial ou seja ela total. Tá bom? Então, eu posso ver, por exemplo, função hepática. Eu solicito o exame para a função hepática. E aí eu consigo determinar se esse órgão tem alguma alteração. É lógico que, como nós vimos, eu não tenho como fazer isto usando uma única informação. Pelo contrário, eu tenho que juncionar essas várias informações, porque quando eu consigo agrupar, quando eu consigo entender, quando eu consigo analisar essas diversas vertentes, eu vou conseguir, consequentemente, determinar a patologia, tá? Senão, eu não vou conseguir. Só pela alteração do órgão não posso definir, né? É um ponto importante, mas eu preciso olhar outras vertentes. Então, por isso que eu falei para vocês, o diagnóstico de uma determinada patologia vocês vão fazer usando diversas vertentes. Vocês vão fazer a anamnese do paciente, você vai fazer o exame clínico, você vai solicitar exames complementares para você poder determinar a patologia. Senão, não tem como. Senão, eu posso apostar, eu posso atirar no escuro e isso não é interessante. Não é interessante para mim como profissional e principalmente para o meu cliente que está esperando uma resposta adequada, pontual, certeira. Tá? Então, eu tenho que me cercar o máximo possível de informações para eu determinar com grande porcentagem de acerto aquela patologia. Nós vimos, acho que chegamos a comentar também a questão dos conceitos de patologia, que nós vimos que é sofrimento, né? Estudo do sofrimento ou da causa daquilo que está promovendo aquela mudança no órgão. Nós vimos também que ela interliga diversas ciências básicas e prática clínica, como eu acabei de falar para vocês, né? Eu tenho aqui um processo metodológico para estudo desses processos patológicos, então, como eu falei para vocês. Então, as patologias, elas são diversas, são inúmeras. Então, eu tenho que ter um caminho a seguir para poder determinar qual é aquela patologia. Primeiro, entender, ter um conhecimento teórico sobre diversas patologias, principalmente aquelas que se apresentarão no dia a dia na minha vivência de trabalho da área de enfermagem. Então, por exemplo, o que é que a gente vivencia mais dentro da nossa área de enfermagem? Quais são as patologias? Hanseníase, tuberculose, diarreias em crianças, né? Então, a gente tem. Então, pensem aí as diversas patologias que se apresentarão no dia a dia de vocês. Não passará tudo por aqui, e é lógico que muitas das vezes vocês precisarão caminhar sozinhos. Então, mas vocês precisam entender que eu tenho aqui um processo metodológico, lógico, e aqui isso não é
perfeito, não é fechado. É uma questão didática para mostrar para vocês como se processaria esse processo metodológico para estudo desse processo patológico. Primeiro, aqui do início, eu vou ter um profissional requisitante, que pode ser você como enfermeiro, né? Então, antes houve uma busca ativa, o paciente foi até você. Você, como profissional, fez toda aquela questão inicial de anamnese do paciente, exame físico e suspeitou de algo. E agora você vai requisitar o quê? Exames complementares, né? Exames que te dê suporte para determinar no final, olha, essa aqui a patologia. Então, eu posso me valer de diversas técnicas. Que técnicas? As técnicas que nós já vimos quando conversamos da história da patologia, que foram desenvolvidas. A microscopia, né? O exame tecidual. Então, nós temos que nos valer dessas questões. Então, técnicas moleculares, por exemplo. Então, o que incluiria aqui dentro dessas técnicas moleculares? A análise realmente molecular. Então, pode ser de uma enzima hepática, como eu falei para vocês? Pode. Eu não vou ver a célula hepática, mas eu vou ver uma determinada enzima que eu consigo inferir que se ela estiver presente ou estiver alterada, a minha célula do fígado está tendo algum problema. Então, posso me valer desses exames? Posso. Posso me valer ou posso solicitar uma técnica microbiológica? Posso. Então, se eu suspeito que a minha infecção é causada por um determinado micro-organismo, eu tenho que solicitar uma análise microbiológica para determinar qual é aquele micro-organismo. Então, por exemplo, na questão da hanseníase, se você vê a clínica do paciente, a queixa do paciente, o exame clínico que você fez nesse paciente, que tem sinais de que aquilo pode ser hanseníase, você pode solicitar uma análise microbiológica de um raspado da pele, para verificar se aquele micro-organismo está presente lá, o microbactério leprae, que é o que causa essa infecção, tá certo? Então, veja que o paciente chegou com uma queixa, você fez o exame clínico, você viu lesões de peles que são características desta patologia, por isso você suspeitou dela. Eu pergunto para vocês, eu tenho como ver uma lesão de pele e suspeitar de uma outra infecção? Tenho diversas infecções de pele, eu tenho diversas patologias de pele, mas, lógico, vocês vão ver um pouquinho mais lá para frente, eu acho que no 8º semestre, vocês vão trabalhar com isso, o diagnóstico dessas principais doenças que vocês trabalharão no dia a dia. Então, você vai ver que aquela alteração de pele, ela é característica, que quando você for fazer o exame, por exemplo, de toque, você vai ver que a pessoa perde a sensibilidade, né, à pressão, ao calor. Então, tudo isso vai te indicar. Você não vai pensar, isso aqui é uma pitiríase versicolo, que é um pano branco. Tem como confundir? Não, né? As lesões de hanseníase são totalmente diferentes de uma lesão por um pano branco, que a gente chama popularmente, que é a pitiríase versicolo. Tá certo? Então, vejo que nessa situação que eu estou falando para vocês, vocês visualizaram, analisaram, pela característica da lesão, vocês suspeitaram e agora vocês vão fazer o quê? O exame físico, né? Então, para a hanseníase tem os testes de calor, de pressão que você faz, se vocês vão ver um pouquinho mais lá para frente. E aí você consegue determinar clinicamente, mas se você quiser se amparar de novas análises, você pode partir para uma análise microbiológica. Aí solicita um raspado, não sei se é linfa que coleta, uma coisa assim, né? Então, solicito análise microbiológica de raspado de lesão de pele. Aí vai analisar o microbiologista, o biólogo, o biomédico, e o resultado vai chegar para vocês. Olha, tem micobactério leprae aqui presente. Então, aí você fecha o diagnóstico, tá certo? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é você que está agora aqui como profissional requisitante de uma técnica que a patologia disponibiliza para vocês. Na verdade, não é a patologia, né? São técnicas que amparam para você determinar. Então, a análise microbiológica não é uma técnica patológica, não. É uma análise que é feita. Então, você pode se amparar dessa técnica. Técnicas imunológicas, técnicas morfológicas para ver alteração tecidual, para ver qualquer eu conheço como é um determinado tecido, e aí eu peço lá uma biópsia de determinada
tecido para fazer uma análise. Então, aqui só para mostrar para vocês que eu, profissional requisitante enfermeiro, posso me amparar aqui, utilizar essas técnicas para ter certeza de qual patologia é aquela. E aí eu vou ter o quê? A determinação, né? As causas dos sinais e sintomas, que é a determinação da patologia. Então, quando eu tenho a determinação, quando eu tenho a certeza, eu vou fazer uma abordagem clínica, que é o tratamento. E aí, esse tratamento, eu vou ter que definir também. E quem vai amparar isso, vocês aqui dentro da enfermagem, é a farmacologia, né? Uma das vertentes, né? Porque nem todos os tratamentos são farmacológicos, né? Nem todas as patologias são amparadas ou a abordagem é farmacológica, né? Então, por exemplo, tem algumas patologias de ordem psíquica, por exemplo, que pode ser feito por outros tipos de terapia, tá? Então, estou falando isso só para deixar vocês que nem sempre a abordagem vai ser o quê? Farmacológica. E aí a professora Andréia, eu acho que está dando a disciplina para vocês, aproveita ao máximo essa questão aí, né? E tentem perguntar, quando ela estiver falando de fármacos, onde ele é aplicado, em que patologia, tentem trazer para essas patologias que vocês vão vivenciar mais no dia a dia de vocês, tá certo? Então, essa aqui seria um processo metodológico que vocês utilizariam. Então, eu tenho o profissional requisitante, eu me valho de técnicas, eu determino a causa, né, através dos sinais e sintomas, e eu faço uma abordagem farmacológica. A patologia, ela se divide em duas partes, né, o estudo dela. Na patologia geral eu vejo a repercussão celular e tecidual relacionada ao processo de adoecimento. Então, que alteração esta célula sofreu para que eu tenha agora esse processo de adoecimento, que eu tenha esse processo patológico? Então, isso a gente chama de patologia geral, que é a repercussão celular e tecidual relacionada ao processo de adoecimento. E eu tenho a patologia sistêmica, que são respostas específicas dos órgãos e tecidos especializadas em estímulo moderadamente definido. Então, por exemplo, doenças específicas, como elas afetam determinados órgãos. Então, aquilo que eu falei para vocês, entender o que está acontecendo no órgão, ele vem de alterações moleculares, desde alterações celulares. O que aconteceu para esta célula sofrer alteração? Como na última aula, o exemplo que nós demos, as células do colo do útero, ela tem uma morfologia definida, né? Então, se eu vejo uma alteração com uma célula binucleada, como eu falei para vocês, eu tenho que imaginar o que está acontecendo, né? O que está afetando esta célula para ela se alterar. Então, vai começar celularmente e depois vai afetar os órgãos e, consequentemente, pode afetar os sistemas. Não esqueçam que nós, seres humanos, somos um sistema altamente complexo. Então, vamos lá, afeta a célula do meu fígado. Vamos dizer, esteatose hepática, que é o acúmulo excessivo de gorduras dentro das células dos hepatócitos. Então, ele vai permanecer por um tempo. Eu não vou ter muitas repercussões, né? Dependendo da fase que ela está. Mas essas células, eu pergunto, estão sofrendo alterações ou não? Não. Elas podem morrer? Pode. Então, ela pode morrer num número pequeno. E aí eu ainda não consigo visualizar isso. Mas vejo que já está acontecendo isto molecularmente, celularmente. Se isso persiste por um longo período, daqui a pouco eu vou ter o quê? O meu órgão afetado. Então, o fígado pode perder a sua funcionalidade? Pode. Pode evoluir para uma patologia como cirrose, por exemplo? Pode. E quando esse órgão perder a funcionalidade, é lógico que ele vai afetar outros órgãos do meu sistema. Porque eu não posso pensar num sistema de forma isolada. Apesar de cada órgão, cada sistema cumprir a sua função, mas essas funções são interligadas. Então, eu preciso do fígado para a funcionalidade adequada de outros órgãos. Se ele perde a funcionalidade, é lógico, como eu falei aqui para vocês, ele vai também atingir outros sistemas. Então, isso é muito comum. Se falir o meu rim, por exemplo, eu não tenho repercussões sistêmicas? Tenho. Mas essa falência dos rins, ela iniciou de uma hora para outra? Não, ela veio lá celularmente, né?
Molecularmente, celularmente, depois apareceu tecidualmente, comprometeu o órgão, se esse órgão perde a funcionalidade e como ele faz parte de um sistema, ele vai afetar outros locais. Então, pense com uma patologia desta forma. E outra coisa, as minhas intervenções eu vou fazer o quanto antes. Quanto mais antecipado eu fizer a minha intervenção, mais chances eu vou ter do meu sistema não ser afetado, né? Então, se eu identifico quanto antes, melhor ainda. Aí eu posso trabalhar pontualmente. Porque quanto mais afetar outros sistemas, outros órgãos, isso vai ser muito mais difícil de eu controlar, de eu fazer uma intervenção que possa retornar esse meu sistema para a homeostase, tá certo? Então, a base da patologia, ela se ampara na etiologia da doença, ou seja, as causas, né? O que está causando? E nós vimos que há diversas causas, pode ser o micro-organismo, pode ser ambiental, né? Pode ser vários fatores que influenciam. Então, eu tenho uma etiologia da doença, eu tenho a patogenia, que é o mecanismo de desenvolvimento. Por que aquela causa? Por que aquele início, né? Por que aquele micro-organismo danifica? Né? E aí eu vou determinar aqui quais são os mecanismos que ele utiliza para patogenia. Né? Então, eu vou entender etiologia, patogenia. Vou entender por que acontecem essas alterações morfológicas, né? Danos estruturais das células e, consequentemente, dos órgãos, até o significado clínico, né? Que é as consequências funcionais dessas alterações morfológicas, que foi isso que eu falei para vocês. Então, quando eu já estou aqui nessa questão do significado clínico, é porque todo esse passo atrás já se processou, né? A etiologia, ou seja, a causa já aconteceu, a patogenia já se desenvolveu pelos seus mecanismos de cada patologia, alterações morfológicas das células, dos órgãos, e aí eu vou ter esse significado clínico no final, que é tanto a alteração do órgão quanto a perda da sua funcionalidade. Ok? Então, essa aqui é a parte inicial que nós tínhamos para falar para vocês. E agora a gente vai entrar a iniciar, né? Porque não vai dar tempo hoje, só tem 50 minutos. Vai iniciar. Esse material eu vou enviar para vocês lá para a plataforma, tá? Assim que eu for concluindo, eu vou enviando para vocês. Já postei as aulas iniciais, já está lá na plataforma, tá? Então acompanhe, vão adiantando. Então essa parte introdutória é sobre a patologia, e agora a gente vai entrar na questão das patologias em si. Só que antes de eu falar de patologia, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, eu preciso entender como é que acontece essas patologias. Então, nós vimos que começa desde alterações moleculares a celulares, e depois eu visualizo a perda da funcionalidade do órgão, enfim, até lá o final que nós vimos para determinar essa patologia. Então, nós precisamos entender aqui nesse início a questão de adaptação, dano e morte celular, tá? Porque as nossas células, elas conseguem se adaptar. Não é de uma hora para outra, não é qualquer estímulo, não é qualquer fator ambiental que vai conseguir destruí-la. Não podemos esquecer que a gente está falando de um ser vivo, uma célula é um ser vivo, né? E uma das características dos seres vivos é conseguir fazer adaptação. O que nós poderemos entender com adaptação? A adaptação é quando a gente consegue se moldar a uma determinada situação, um fator externo. Então, por exemplo, nós seres humanos conseguimos viver numa grande variável de temperatura, desde os esquimós que vivem lá a menos 40 graus, menos 70 graus, até a gente que vive aqui em Belém, 37, 38 graus de temperatura. 50 graus de temperatura. Então, esse é um fator ambiental que poderia nos levar à morte, mas nós conseguimos nos adaptar. Quando eu estou lá numa temperatura muito baixa, eu construo mecanismos, né? Um iglu, um casaco de pele de um urso, de qualquer outra coisa que me proteja. Aqui eu tenho ar-condicionado, ventilador, enfim, eu vou me adaptando. Então, essas questões, eu estou falando de uma coisa do nosso dia a dia, mas a adaptação em si, de forma mais ampla,
é quando, ante a uma dificuldade, ante a uma pressão ambiental, eu consigo me adaptar. E para que essa adaptação? Para eu não morrer, né? Para eu não sofrer nem dano, nem morte celular. Mas pode acontecer o dano? Pode. Pode acontecer morte celular? Pode. Nós morremos também com baixa temperatura, né? Então, esses países frios, quando a temperatura eleva, ou quando a temperatura baixa muito, a gente vê nos jornais lá as pessoas morreram. Morreram tantos idosos de hipotermia, por causa que a temperatura mudou bruscamente, e aí eu não tive tempo de me adaptar, ou mesmo pela condição da pessoa em si, tá? Então, nós devemos pensar aqui, nessa questão, que as células, elas são organismos vivos. Na verdade, as células são a unidade básica da vida, né? E elas podem sobreviver fora de uma sociedade, né? Então, nós devemos pensar a célula como um indivíduo, vamos pensar como ser humano, fazer uma analogia entre a célula e os seres humanos. Por exemplo, nós somos indivíduos, concordam comigo? Mas nós não vivemos em sociedade? Vivemos. Essa relação que a gente mantém na sociedade, ela é necessária para nós vivermos. Tanto que quando a gente se isola, a gente tem problemas, né? Porque nós somos seres sociais. Mas eu pergunto, a gente tem como viver sozinho, ou um pouco mais isolado? Tem, por um determinado tempo, né? A mesma coisa que as células. Se eu pensar as células como unidade básica da vida ou como um ser vivo, eu posso também dizer que ela pode viver fora da sociedade celular. E o que seria a sociedade celular? Seria o tecido. Então, eu posso, se eu retirar uma célula de um tecido e ofertar para ela um meio de cultura que tenha nutrientes, pH, temperatura adequada, ela vai conseguir sobreviver, tá certo? Então, apesar das células fazerem parte de um grupo, de uma que eu chamo aqui de sociedade celular, elas também podem viver sozinhas, tá certo? Aqui, nós, seres humanos, nós temos os nossos órgãos, né? Nós temos os nossos tecidos. E aí essas células, elas compõem esses tecidos que compõem esses órgãos, como eu falei para vocês, tá? O que não significa que eu não posso retirar. Muitas das vezes eu tiro célula da pele e cultivo ela sozinha lá. Então não é que ela precise viver necessariamente, tá? Então pense assim uma célula para a gente aprender com maior facilidade, como um indivíduo pertencente a uma sociedade. Então, quando elas estão agrupadas em comunidade, ou seja, quando elas estão no tecido, elas vão sofrer efeitos ambientais. De onde? Do ambiente onde ela vive, tá? E agora a gente tem que pensar numa coisa. A gente está falando de célula. Célula é uma unidade microscópica. Eu vou mostrar para vocês na aula prática uma célula. Então, ela é microscópica. Então, é lógico que se ela vive dentro de um determinado ambiente, o que vai acontecer? Ela vai sofrer os ambientes do local onde ela vive. E se a gente pensar no ser humano, o ser humano é um universo. Então, uma célula que vive no meu fígado é diferente de uma célula que vive na minha pele. O ambiente pele é diferente do ambiente fígado. É diferente do ambiente rim, é diferente do ambiente sistema nervoso central. Tá? Então, pense aqui que, dependendo do tecido que esta célula se encontra, ela está sujeita aos efeitos ambientais daquele local que ela está presente, né? E aí, lógico, ela vai sofrer também os fatores limitantes. O que é o fator limitante? É o fator que impede, por exemplo, a célula de fazer algo. Então, vou trazer aqui para o nosso dia a dia. O que é um fator limitante? Por exemplo, hoje estava chovendo agora, antes de nós virmos para cá. A chuva é um fator limitante para nós, porque vai atrapalhar, vai nos molhar, o trânsito vai ficar mais pesado. Então, é ou não é um fator que nos limita? A gente pode chegar atrasado por causa dessa questão, se a gente não se antecipar. Então, é um fator que limita. Então, por exemplo, o sol é um fator limitante. Quando o sol desaparece, né, à noite, o que é que a gente faz? A gente se recolhe. Isso todos os seres vivos fazem isso. Então, é um fator influenciando a gente. Eu estou falando isso para vocês entenderem aqui o que são os fatores limitantes para uma célula. Então, dependendo do ambiente onde ela vive, ela vai sofrer fatores
né? Aliás, influências ambientais. Então, dependendo do local que ela vive, ela vai receber. E quais são esses fatores limitantes? Por exemplo, a programação genética. Quando nós estamos nos desenvolvendo no útero materno e depois que nós nascemos, cada célula vai receber uma influência ambiental e vai ganhar uma funcionalidade, vai constituir um determinado órgão. Não é isso que a gente vê quando a gente estuda embriologia? Então, eu tenho uma célula inicial, o zigoto, né, espermatozoide com óvulo, e daqui a pouco ela vai sofrendo multiplicações, influências ambientais do local onde ela está se desenvolvendo, e no decorrer do nosso desenvolvimento, elas vão ganhando as suas especialidades. Então, é como se nós iniciássemos todo mundo sabendo a mesma coisa. Mas vai chegar um momento em que você vai definir a sua função. O que vai definir a sua função? O fator ambiental. A mesma coisa nós vivemos na nossa sociedade, né? Então, muitos são professores, outros são alunos, outros são carpinteiros, outros são pedreiros. Enfim, é uma diversidade de funções. Mas todos somos seres humanos. Mas o que determinou cada profissão dessa pessoa? O que ela estudou, né? A vertente que ela procurou. A oportunidade também que se apresentou naquele momento para ela, não é isso? Aqui a mesma coisa as células. Uma das coisas que determina a funcionalidade e qual órgão esta célula vai fazer parte é a programação genética. Então, nós temos os nossos genes, alguns estão desativados, outros vão ganhar funcionalidade, tá certo? Então, nós temos todos os genes, mas nem todos estão ativos. Então, por exemplo, tenho as células da pele que alguns genes não estão ativos. Mas esses genes, por exemplo, estão ativos lá no hepatócito, que é a célula do fígado. Tá? Então, quando eu digo de programação genética, é que a influência ambiental, e quando eu digo influência ambiental, agora trazendo aqui para as células, é hormônios, citocinas, né? Isso tudo influencia na identidade dessa célula, na sua programação genética. O que é que ela vai ser? Ela vai ser um hepatócito? Vai ser... E a gente entende hoje tão bem isso que eu posso fazer em laboratório. Eu pego uma célula e transformo na outra célula. Como é que eu faço para transformar? Eu coloco ali dentro do meio onde ela está sendo cultivado os fatores que vão influenciar. Então, eu quero transformar uma célula da pele numa célula no neurônio, por exemplo. Posso fazer isso? Posso. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu entendo como funciona. Essas células aqui, elas ganharam essa programação no nosso desenvolvimento, como eu falei para vocês. A diferenciação e especialização. Então, daqui a pouco, eu vou, através desses estímulos, eu vou me diferenciar numa determinada célula. Eu vou me especializar em fazer determinada coisa. Né? Então, vejam que é como se agora eu estivesse sendo moldado, né? Construído, influenciado por esses fatores ambientais. Aí eu tenho a minha programação genética definida, a minha diferenciação e a minha especialização, né? O local onde eu me encontro, eu vou receber também repressão das células vizinhas. Então, por exemplo, também nós vivemos em sociedade, nós seres humanos, e nós sofremos influência um do outro. As células, dependendo do local onde ela está, elas vão também sofrer a repressão dessas células vizinhas. Essas células vizinhas, elas vão também lançar substâncias, e isso também vai ajudar com que elas se determine qual a funcionalidade que elas ganharão. A disponibilidade de substrato. Então, o substrato é o que eu tenho disponível ali para mim. Então, por exemplo, a quantidade de nutrientes que vai estar presente ali. Então, todos esses fatores que a gente chama de fatores limitantes são fatores que darão característica a uma determinada célula, que formará um determinado órgão, né, e que cumprirá a sua função dentro do nosso sistema. Tá certo? Apesar desses fatores limitantes, como eu falei para vocês, as células ela mantêm um estado estável, ou seja, de homeostasia. Ela apenas foi moldada, ganhou a sua funcionalidade e agora ela consegue trabalhar especificamente para aquilo. Então, um hepatócito agora formado, né, influenciado por esses fatores limitantes, vai cumprir a sua funcionalidade de hepatócito. Uma célula
produtora, por exemplo, de uma glândula suprarrenal, vai cumprir a sua função lá nesse sistema. Por quê? Porque ela recebeu todas essas influências e agora ela tem uma função definida. Então, elas mantêm esse estado, né, estável, que a gente chama de homeostasia, ou a sua funcionalidade preservada, e em estado fisiológico severo, ou estímulos patológicos, que é aquilo que causa a patologia, né, essas células elas vão sofrer adaptações. Então, elas não vão morrer de uma hora para outra. Né? Elas vão, antes de qualquer coisa, elas vão o quê? Tentar se adaptar. Então, essas células, elas sofrem adaptações tanto fisiológica quanto morfológica. Então, vamos voltar aqui para a gente, que eu falei de adaptação. Então, quando a gente está com frio, o que é que a gente faz? A gente pode mudar o nosso estado? Pode se encolher? Pode se agrupar? Né? Eu só estou dando um exemplo do nosso dia a dia para a gente tentar trazer para cá. Então, a célula, a mesma coisa. Nós vamos ver as diversas formas, né? As suas mudanças morfológicas que ela faz, com que objetivo? De se adaptar, de não morrer. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai ver é a célula pode atrofiar. E aí nós vamos ver a função de atrofiar. Para que eu atrofio? Então, por exemplo, se eu não tenho alimento adequado, nutrientes em abundância, olha aí, disponibilidade de substrato, que pode ser um nutriente, eu posso diminuir o meu volume para poupar energia para não morrer. Tá certo? Lógico que tudo isso nós vamos ver para entender teoricamente, mas depois nós vamos ver uma aplicabilidade. Então, quando eu vejo lá a minha avózinha que ficou internada 3 meses e que perdeu massa muscular, na verdade, os acamados, né, de longo prazo, eles perdem muito massa muscular. E aí nós vamos entender que isso nada mais é do que as células musculares atrofiando, diminuindo o seu volume para evitar de morrer totalmente. Tá certo? Então, nós vamos sempre fazer isso. Entender teoricamente, depois tentar fazer uma aplicabilidade dentro da área de vocês. Então, quando elas recebem esses estímulos patológicos, essas células vão se adaptar, tanto morfologicamente, que é isso que a gente está falando, quanto fisiologicamente. Então, agora eu vou diminuir a minha demanda de determinada substância, já que ela não está em grande quantidade. Tá? Isso também nós vamos ver. Esse estado de estabilidade alterado tem como objetivo a preservação da viabilidade celular. Então, é para ela não morrer, literalmente. Tá? Para ela não morrer, literalmente. Mas eu estou dando apenas um exemplo de atrofia. Tem outros tipos de adaptações celulares? Tem. E aí nós vamos ver quais são essas outras formas de adaptação. E isso a gente chama de modulação da sua função durante o estresse. Né? Então, ela é pressionada por esses fatores ambientais que eu falei para vocês. Pode ser um estímulo patológico? Pode. De repente, foi uma substância que eu inalei, que eu ingeri, e essa substância danificaria aquela célula. Ela pode sofrer adaptações. Pode ser um órgão que está se adaptando porque agora ele tem uma demanda funcional aumentada? Pode. Então, por exemplo, o aumento do volume do útero, nós vamos ver as adaptações celulares. As células ficam hipertrofiadas, ou seja, elas ficam grandes. Por quê? Porque agora aquele órgão tem uma demanda exacerbada, diferente do que é quando ele está convencionalmente. Então, o útero grávido aumenta a demanda funcional. E aí, o que vai acontecer com as células do útero? Ele vai se adaptar àquela nova situação que está se apresentando. Então, ele vai aumentar de volume, e isso também nós vamos entender que é uma das adaptações celulares. Então, a modulação dessa função durante o estresse é o que a gente chama de adaptação celular. Entendo como modulação, aumentou determinada demanda, eu me adapto. Diminuiu, eu me adapto. Né? Então, modulação significa que hora está num ponto, hora está no outro. Né? Lembra lá Caramba! Lembrem lá quando a gente fala de AM e FM, que são as ondas de rádio, né? Que é frequência, amplitude modulada e frequência modulada. Então, as ondas a gente sabe que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. A mesma coisa aqui. Então, essa modulação, ou seja, eu consigo me adaptar
Está em grande quantidade, eu me adapto. Está em menor quantidade, eu também consigo me adaptar. Tá certo? Então, tem que olhar por essa questão aqui. A resposta celular aos estímulos nocivos. Então, quando é que eu, como célula pertencente a um tecido, como eu falei para vocês, vou me adaptar? Né? Então, essa resposta é quando eu tiver um estresse ambiental, uma mudança ambiental, um estímulo nocivo, e aí eu tenho que me adaptar como célula. Então, eu jogo, por exemplo, uma substância tóxica ou corrosiva na minha mão, é lógico que aquilo vai ou não vai promover um estresse ou um estímulo nocivo naquelas células constituintes da minha pele? Vai. E aí as minhas células vão ter que ter uma resposta. Algumas vão morrer? Vão. Mas outras vão se adaptar. Então, essa resposta celular ao estresse e estímulos nocivos, ela acontece. Então, aqui, por exemplo, eu teria um tecido, né, uma célula normal, ó, as células normais, constituindo um tecido, vamos dizer que isso aqui seja a célula epitelial, né, nossa pele. É natural que tenha uma descamação aqui, né, a morte dessas células superficiais e essas células mais internas substituam, né. Então, quando esta célula está no ambiente que é dela, lembra que ela já foi definida, né, lá de trás na nossa formação, o que é que ela é. Ela já ganhou a funcionalidade, agora ela é a célula epitelial. Ela vive aqui nesse ambiente. Então, quando ela está no seu ambiente sem estresse nenhum, eu digo que ela está em homeostasia. Quando eu tenho um estresse patológico, ou seja, algo que está promovendo uma mudança neste ambiente, essas células elas vão fazer o quê? Adaptação. Elas vão tentar se adaptar justamente para não morrer. Não esqueço que as células individualmente são seres vivos e elas vão individualmente e coletivamente tentar sobreviver a esse estresse patológico, que a gente chama de adaptação. Só que dependendo, onde concordar comigo, que dependendo do estresse, se for um estresse muito abrupto, vai ter tempo dela se adaptar? Não, então o peróxido de hidrogênio, quando cai na minha mão e a concentração dele é muito alta, a minha célula morre imediatamente. Então, o que foi que aconteceu aí? Aconteceu que esse estresse, esse estímulo patológico, foi muito abrupto. Tem tempo da minha célula se adaptar? Não tem. Então, o que é que vai acontecer? Numa incapacidade dela se adaptar, ela vai morrer, que é a lesão celular, a morte celular. Tá certo? Vou trazer para dentro da área de vocês. Eu estou acamado por muito tempo, as minhas proeminências ósseas em contato com o leito, né, hospitalar. Aí eu pergunto, a escara de decúbito, sabe o que é uma escara de decúbito? Que é aquelas lesões que abrem na pele. Vocês vão ver isso muito dentro da área de vocês. Então, cotovelo, região coxigeana, abre muito, principalmente onde tem pouco tecido, né? Contato direto com o osso. Aí eu fico lá. Imagina você deixar o seu paciente 24 horas na mesma posição. Aí eu pergunto, tem uma pressão aqui? Tem. A irrigação sanguínea neste ponto vai ser satisfatória? Não. Quantidade de nutriente vai ser satisfatória? Não. Essas células, elas começaram a sofrer o quê? Um estresse, um estímulo que pode levar a uma patologia. Ok. Aí eu retirei, mudei de decúbito. Aí eu retirei o quê? O estímulo patológico. Aí a célula vai se adaptando. Se isso permanecer, ou seja, se eu deixo ele lá sempre na mesma posição, e essa célula não vai ter capacidade, ela não consegue viver muito tempo, ela consegue viver até um longo período sem nutriente, sem irrigação sanguínea, mas vai chegar o momento em que vai ser tão alto esse estresse que ela vai ser incapaz de se adaptar e vai morrer. E aí eu vou ter uma lesão celular, uma morte celular, e como nós vimos, a patologia em si ela vem de onde? De mudança celular. Se essa célula da pele morrer, o que vai acontecer? Vai abrir uma ferida, uma lesão na minha pele. Tá certo? Então é por isso que dentro da área de enfermagem a gente faz intervenções. Num paciente desse, você muda o decúbito de 2 em 2 horas, para justamente cessar este estímulo que pode levar à morte celular. Ok? Essa célula em homeostase, quando recebe um estímulo nocivo, a lesão pode ser imediata. Né? Então, veja só, eu tenho um estresse ou um estímulo patológico brando.
como, por exemplo, aqui a pessoa na mesma posição com a proeminência óssea. Tem tempo dessa célula se adaptar? Tem. Ainda leva um tempo. Então, para abrir uma escara de decúbito, vai levar um tempo. Agora, se eu tenho um estímulo nocivo, se eu pegar um peróxido de hidrogênio em grande concentração e jogar na pele, a lesão vai ser imediata. Por quê? Porque o estímulo foi tão nocivo que eu nem dei chance para aquela célula se adaptar. Então, eu posso promover uma lesão de pele com uma substância química? Posso. Nós temos substâncias corrosivas, lembra disso que a gente fala? Em biossegurança, em laboratório, a gente toma cuidado justamente por causa disso, que eu tenho algumas substâncias que são nocivas. Então, esse estímulo nocivo, ele não vai dar tempo desta célula se adaptar. Ela vai morrer imediatamente, vai causar uma lesão celular imediata e a morte celular imediata. E daqui a pouco eu já vejo a minha lesão acontecendo presente ali. Tá certo? Então, nós vamos parar aqui hoje, tá certo? Vocês têm alguma pergunta aqui e vocês de casa? Eu só queria que ficasse na cabeça de vocês essa história que eu estou tentando contar, tá certo? Primeiro, a história da patologia, de como ela surgiu, né, do desenvolvimento das metodologias que nós utilizamos na patologia. Depois, me colocar dentro da minha área, como eu consigo fazer esse diagnóstico, né? Então, olhando todos aqueles pontos, desde a análise do paciente, a anamnese, exame físico, solicitação de exames, que essas técnicas que foram desenvolvidas, determinação da patologia e intervenção, que pode ser farmacológica ou outro tipo de intervenção, tá certo? E agora nós começamos esse assunto justamente falando disso, que até o aparecimento dessa patologia tem eventos anteriores que acontecem. Que eventos anteriores? Esse que a gente está falando aqui. Lesões celulares. Então, eventos microscópicos que acontecem até que apareça. Então, até que apareça uma escara de decúbito, tem diversos eventos que aconteceram anteriormente. A falta de irrigação, a falta de nutrientes, as células se adaptando. Professor? Né? O estímulo permaneceu, essas células morrem. E aí já aparece a lesão de pele, que nada mais vai ser do que uma patologia, que é a escara de decúbito. Ok? Então, por hoje é isso. Até o nosso próximo encontro na quinta-feira. Alguma dúvida, pessoal daí de casa? Acho que não, né? Ninguém respondeu. Vou encerrar. Muito obrigado e boa noite a todos.